Assim, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 a 20. Aqui está a nossa autoridade para o que fazemos. Mateus 28, 18 a 20, estas gloriosas palavras do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, dizendo: E chegando Jesus, falou-lhes aos discípulos, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, assim seja, assim sendo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos apóstolo, isto é, tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação, ao final dos séculos. Amém. Palavras do Senhor Jesus Cristo, ditas após a ressurreição, tão cheias de autoridade, tão cheias de significado e de encorajamento. Na verdade, um comando, uma ordem dada ao Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos, aos discípulos, de irem por toda parte, por todo o mundo, levando esta mensagem do Evangelho da Graça Redentora. Foi um comando não somente para aqueles apóstolos ou para a primeira igreja que ouviu. Não foi um comando dado apenas ao primeiro século, à primeira geração de cristãos, mas é um comando dado a cada crente, dado a cada igreja local ao longo dos séculos, até o fim dos séculos. A cada igreja que se formasse, há sobre o ombro de cada crente em Jesus Cristo um peso de responsabilidade sobre cada congregação, o comando de Cristo de irmos e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É um comando para nós, como nós sabemos, porque Ele diz: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os apóstolos não viveriam até a consumação dos séculos. Assim, o comando à igreja, que existiria por todos os tempos até o final. E essa é a nossa autoridade para o evangelismo, comando do próprio Salvador. Por isso nós evangelizamos, assim por dizer, nós vamos e constrangemos pessoas, lidamos com ela, urgimos e instamos a respeito da alma, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que nós somos pecadores; da justiça, que Deus proveu a justiça para a nossa salvação na pessoa de Cristo; e do juízo vindouro. Se rejeitarmos esta verdade, então nós receberemos a justiça da lei, a condenação. Aqui está a nossa autoridade inicial. Esse é o nosso primeiro ponto. Marque, nós temos uma autoridade, um comando dado por Cristo, que pesa sobre nós, uma responsabilidade de levar o Evangelho. Bem, queridos amigos, Deus decidiu em sua sabedoria usar homens e mulheres para alcançar os seus eleitos. Isso em todas as gerações. O que significa dizer que ao longo das gerações, Deus usaria em seu plano de salvação, naquela gloriosa aliança estabelecida na eternidade, que o seu povo levasse o Evangelho aos eleitos de Deus, aqueles por quem Deus enviou o seu Filho para morrer. Claro, Jeremias diz que a salvação é do Senhor, a salvação pertence ao Senhor, porque é Ele quem dá vida ao pecador, é Ele quem abre os olhos espirituais, é Ele quem move a consciência, é Ele quem põe a semente inicial de regeneração, é Ele quem inicia e quem conclui a salvação, é Ele quem perdoa pecados, é Ele quem envia o seu Espírito. Todavia, apesar da nossa fragilidade, da nossa pequenez e grandes dificuldades, Deus se alegra em usar o esforço do seu povo, em levar o Evangelho para a salvação. E por meio da comunicação do Evangelho, pelos lábios do seu povo, pela palavra impressa, Deus haveria e faz de usar o seu Espírito para tomar aquelas palavras e levar à mente, à consciência dos seus eleitos, e por meio desta palavra comunicada, chamar o seu povo, salvar os seus. Deus ama, nos diz a palavra de Deus, ver a compaixão no coração do seu povo por almas necessitadas, imitando o seu Filho amado. Ele ama ver crentes em Jesus Cristo copiando o Salvador, cristinhos, cristãos, com paixão de Cristo no coração de crentes por outras almas necessitadas. E é a grande alegria de nosso Salvador salvar pecadores. Ele verá o fruto do seu trabalho, mas acima de tudo, Ele se alegra em ver o seu povo alcançando almas. A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, em Provérbios, que é mais honroso salvar uma alma da morte do que governar um império. E esta honra elevada, que é maior do que governar um império, todo crente em Jesus Cristo pode ter.
levar o Evangelho para a salvação de almas. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Essa é a nossa honra, esse é o nosso privilégio. Bem, assim Deus decidiu usar instrumentos humanos. Esse é o nosso segundo ponto em evangelismo. Ele poderia ter enviado seus anjos poderosos, santos, que nos ares, com sinais, com voz altiva, poderiam conclamar a humanidade a crer no Deus vivo. Ele poderia ter feito isso, mas ele deu ao seu povo pessoas regeneradas, que deveriam ter compaixão por outras pessoas, de se levantarem e irem e abrirem seus lábios e falarem do amor do Salvador. Essa é uma obra grandiosa, mas é um privilégio muito grande. Assim Deus usa instrumentos humanos. E no trabalho do Evangelho, além de nós termos uma autoridade que é dada por Cristo para fazer o que nós estamos fazendo, é importante mencionar isso, porque há muitas vozes contra este evangelismo direto e pessoal. Nós ouvimos isso em nossos dias. E além também de saber que Deus utiliza instrumentos humanos, não é algo acaso, por acaso, que nós vamos sair em amor por Cristo e talvez Ele abençoe, por acidente alguém vai se converter. Não, que Ele tenha comandado que crentes evangelizassem por meio da pregação da palavra, pessoas seriam salvas. Nós também temos uma mensagem bem específica. Nós comunicamos o Evangelho. Abra comigo em Mateus capítulo 13, versículo de número 3. Aqui está a nossa mensagem. Se eu posso dizer erradamente, o nosso produto, o objeto que nós conduzimos e levamos às pessoas. Mateus 13, versículo 3. Ouça essas palavras. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Bom, e aqui está aquela famosa parábola do semeador, não é? E você sabe que todas as parábolas do Senhor Jesus, marque isso, é muito importante. E os milagres do Senhor Jesus Cristo, todos eles são salvíficos. Todos eles comunicam a mensagem do Evangelho. Cada uma das parábolas do Senhor, normalmente ele pregava o Evangelho, então na sequência ele vinha com uma ilustração do que é o reino de Deus, o que é arrependimento. E aqui está uma poderosa, que é a parábola do semeador. Bem, a semente, obviamente, nessa parábola é o Evangelho, não é? O semeador é o próprio Salvador e também os seus servos que espalham a boa semente. Mas a semente é o Evangelho. E algo bastante óbvio aqui que nós devemos marcar, que é isso: você e eu, nós não criamos essa semente, nós não a produzimos. O Evangelho não é o produto do nosso raciocínio. Nós não sentamos numa mesa e começamos a pensar em uma mensagem da parte de Deus, como Deus se comunicaria, revelaria ao ser humano, de que maneira Ele deseja se apresentar. Não, nós não fazemos isso. A semente nos é dada, pronta, preparada. Esse é o Evangelho. Assim nós temos uma semente que vem de Deus, uma mensagem específica na palavra de Deus, que tem um começo e um fim, tem um formato, uma anatomia, ela pode ser manuseada, assim por dizer. Nos foi dada esta semente, ela vem do alto, vem de Deus. E eu gostaria de colocar esta semente agora debaixo do microscópio, para nós observarmos em um minuto, com mais detalhe, como é esta semente, sua característica, sua anatomia, sua aparência, sua essência. Bem, o que é o Evangelho que nós pregamos? Nós temos a autoridade de Cristo, o comando. Deus usa instrumentos humanos e a nossa mensagem a ser levada nas ruas, pessoas com quem nós conhecemos, é o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Bem, essas são das perguntas mais necessárias em nossos dias. Sobretudo porque nós estamos num período em que muitos grupos se reúnem em defesa do Evangelho, em uma, digamos assim, uma coalizão pelo Evangelho, uma associação em prol do Evangelho, e eles tentam definir o Evangelho, que nós vemos é uma redefinição do Evangelho, muitas vezes. Bem, o que é o Evangelho que nós pregamos? A nossa eficácia, a nossa instrumentalidade nas mãos do Senhor vai depender muito da nossa clareza em nossas mentes a respeito do que seja esta mensagem que nós comunicamos. Se nós não estamos claros aqui nesta tarde sobre o que seja o Evangelho, então nós vamos ter dificuldade em comunicá-lo, em expressar, em manusear a palavra de Deus. Assim é muito importante ter clareza. Tenho usado alguns exemplos, vou recapitular. Muito do que eu vou falar nesta manhã é recapitulação de alguns pontos que nós já lidamos no passado e muita coisa nova também. Nosso tempo é muito curto, eu gostaria de lidar com tantos aspectos e eu vou fazer uma sugestão no final do estudo sobre uma continuação para uma outra oportunidade. Mas veja, a Igreja Católica, ela tenta definir o Evangelho
E ela diz assim: o Evangelho, essa é a definição do Evangelho, está no Catecismo da Igreja Católica, você ouve isso. O Evangelho é a graça de Deus em todos os aspectos da vida humana. Isso quer dizer que tudo aquilo que a igreja, segundo eles, faz, qualquer coisa que a igreja faz, isso é o Evangelho. Seja a ministração do sacramento, seja o ensino de doutrinas, para eles é o Evangelho, sejam obras sociais, levar sopa às pessoas na rua, orfanatos, ações de caridade, tudo isso para eles é o Evangelho. O Espiritismo segue uma linha muito próxima, muito parecida com esta ideia do catolicismo romano. Mas eu não preciso te dizer que essa não é a posição protestante bíblica e que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tomou a posição sempre de que o Evangelho são doutrinas salvíficas da palavra de Deus, deste livro divino. Isto é, Deus revelou através de proposições nesse texto a ser registrado o que seja o Evangelho, e o Evangelho são essas doutrinas salvíficas, são temas de salvação. O Evangelho é aquela parte da verdade, aquela parte da Bíblia, pela qual almas são salvas, são justificadas e trazidas para Deus. Então, depois dos católicos, vieram os liberais do século XIX, dentro das igrejas protestantes, e começaram a dizer que o Evangelho, esta semente, é qualquer obra social, qualquer palavra ou qualquer mensagem dirigida do púlpito às pessoas, da Bíblia, claro. Isso para eles é o Evangelho. Eles começaram a espalhar esta ideia. Mas a igreja evangélica fiel, a partir de então, manteve-se firme e defendeu por muito tempo, é claro, que o Evangelho não era isso. O Evangelho é um grupo específico de doutrinas na palavra de Deus. E eles se mantiveram firmes, não é? Defendendo esta ideia até uns 30, 40 anos atrás, de que o Evangelho, o evangelismo, é a pregação direta, marca esta palavra, direta, verbal, intencional do Evangelho. E não obras sociais, e não qualquer coisa que é anunciado um estudo a partir da palavra de Deus. E hoje, em nossos dias, nós encaramos o mesmo antagonismo a respeito desta semente, do que seja o Evangelho. Porque muitos pastores no meio evangélico, pentecostal, reformado, tradicional, é triste dizer, até no meio reformado, batista e outros grupos, quando você pergunta a eles o que é o Evangelho, eles te dirão que o Evangelho é um sinônimo para toda a Bíblia. Isso é ensinado hoje em seminários. Em certo sentido, sim, a Bíblia é a mensagem que apresenta a salvação progressivamente revelada, a obra da aliança eterna da graça, sim. Mas na Bíblia, o Evangelho não é isso. O que eles querem dizer é que quando quer que eles preguem, eles estão pregando o Evangelho. Quando eu estou pregando para edificar os santos, eles dizem: estou pregando o Evangelho. Quando eu admoesto pela palavra, corrigindo algo, estou pregando o Evangelho. O que quer que eu pregue, onde quer que eu pregue, sendo da Bíblia, é sempre o Evangelho. Esta ideia é em voga em nossos dias. Mas, queridos amigos, o termo Evangelho, no original e os seus derivados, Evangelos e todos mais, o termo Evangelho na Bíblia é um termo muito específico, técnico. E você sabe que termos técnicos têm um uso bem específico, não é? Assim é o termo Evangelho na palavra de Deus. E é um termo que sempre significa, sempre e sem exceção, e eu já fiz essa pesquisa por muito tempo, e você pode fazê-la também. O termo evangélico sempre significa aquelas doutrinas específicas da palavra de Deus, que quando elas são pregadas, trarão pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Você pode fazer essa pesquisa. Você perceberá que quando a palavra evangelho é utilizada no Novo Testamento, está sempre utilizada em um contexto de ganhar almas. Assim, o evangelho não é tudo na Bíblia que eu pregue. É um termo muito específico, é sempre utilizado no Novo Testamento em um contexto de alcançar almas para a salvação. É por isso que nós temos uma mensagem evangelística da palavra de Deus todas as semanas. Toda semana nós abrimos a palavra de Deus à noite, no culto da noite, escolhido para isso, onde uma mensagem intrinsecamente evangelística da doutrina do Evangelho é pregada, sendo proclamada ao não salvo.
Porque são estas verdades que irão conduzir uma pessoa a buscar ao Senhor, a entender o seu pecado, entender a obra de Cristo Jesus e buscá-lo para o perdão. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Aqui está com toda clareza esta verdade. 1 Coríntios 9, 16. Paulo dizendo aqui, observe: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se um pregador não anuncia um Evangelho de uma maneira regular, contínua na igreja, então este texto aqui, olha, ele é esvaziado, ele não está desafiando esse pregador. Observe novamente: porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Mas ai de mim se não anunciar um Evangelho. Se um pregador regularmente não prega o Evangelho, este versículo não desafia. Mas no momento em que esse pregador, que não está pregando o Evangelho continuadamente, ele entende que o Evangelho sempre significa evangelismo, alcançar o perdido, alcançar almas. Então ele fica perplexo, ele cai o queixo, ele descobre que ele não entendia isso, que ele estava desobedecendo a Deus, e de repente ele se torna um evangelista. De repente ele passa a ser um evangelista. Segunda metade do versículo, observe o que ele diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de Paulo, e ai deste pastor, e ai de qualquer outro pastor que está num púlpito e não pregar continuamente o Evangelho da graça redentora. Quando ele entende isso, ele passa então a separar pelo menos um sermão dominical para pregar, para proclamar o Evangelho da graça redentora. Bem, querido amigo, se não há pregação regular do Evangelho numa igreja, então você pode desistir e buscar outra igreja. Porque se não há pregação do Evangelho, para onde eu vou enviar meu vizinho que eu estou evangelizando? Para que ele ouça o Evangelho. A minha igreja não prega o Evangelho, então essa igreja também, veja, não terá evangelismo nos pontos de ônibus, nos metrôs, nas ruas. A minha igreja não prega o Evangelho todo domingo, então ela não terá evangelismo nas ruas, porque para onde é que eu vou enviar as pessoas que estou evangelizando para ouvir o Evangelho? Crentes não aprenderão a comunicar o Evangelho se o pastor não pregar o Evangelho continuadamente, nem o povo de Deus se engajará, veja você, em uma medida completa de adoração a Deus, porque o Evangelho, meus irmãos, é quem desperta em nós uma percepção profunda daquilo que Deus fez por nós. Gratidão, senso de dívida profunda, de alegria dirigida a Deus. E sem pregação evangelística regular, o povo de Deus não aprenderá a ter um testemunho semanal, não aprenderá os argumentos do Evangelho, e porque o Evangelho não é pregado ali semanalmente. Então eles não saberão as ilustrações, os raciocínios, os argumentos do Evangelho nas parábolas, nos milagres, nos textos claramente evangelísticos. É a comunicação destes textos do Evangelho, especificamente evangelísticos, que ensina a igreja como evangelizar, porque eles estão exatamente aqui para alcançar almas e treinar a igreja como comunicar o Evangelho. Minha pregação do Evangelho do púlpito semanalmente é um elemento de evangelismo que deve estar sempre presente em uma igreja bíblica. Mantenha isso sempre em mente, meu irmão. Evangelho é um termo técnico. Sempre significa aquelas doutrinas específicas da Bíblia que, quando pregadas pelo poder de Deus, trarão pecadores à fé em Cristo Jesus. O Evangelho são temas salvíficos. Essa é a nossa semente. Deixa-me resumir. Evangelizar é um comando que Deus dá a você e a mim, não é opcional. Algumas igrejas erram em suas estratificações, classificações, seu vocabulário inventado por eles, parte tirada da Bíblia. Eles dizem assim: pastores, deixa eu começar um pouco mais em cima. Há serafins, querubins, surubins, desculpa, esse é um peixe, apóstolos, anjos, pastores, bispos, pastores, evangelistas, obreiros, etc. Isso não é bíblico. Ele é evangelista, eu sou levita. Nada disso. Todos nós somos evangelistas. Essa é uma imposição sobre cada um de nós. Isso é dado por Deus, é colocado por Deus sobre nós. Você percebe? Deve haver uma solenidade. Esqueça o surubim, pare para pensar agora. Isso é colocado sobre nós.
É um comando de Deus. Você nunca passa a responsabilidade para outra pessoa na igreja. Somos nós. Você está evangelizando, você ora a Deus, pedindo sabedoria e oportunidade. Esse é um comando do Senhor colocado sobre os ombros de cada crente. E este é um sinal de uma verdadeira conversão. Amor por almas. Está dentro de nós. Uma pessoa, quando é salva, santificação é essa propulsão maior, santidade para Deus, em todos os aspectos. E levar o evangelho. Eu quero falar com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meu tio, minha irmã. Eu puxo as pessoas, eu vou atrás. Isso está no crente. É colocado pelo Espírito. Esse é um comando do Senhor. Evangelizar. O Senhor se apraz em usar o seu povo. No evangelismo, nossa mensagem, ela é muito clara, ela é muito específica, ela é a mensagem do Evangelho. Fala sobre pecado, sobre a minha condição de pecador, fala sobre arrependimento para com Deus, diante de Deus, fala sobre fé no Salvador, novo nascimento, regeneração, experiência de conversão. Envolve todas essas coisas, são temas de salvação. O comando de Deus, Ele usa instrumentos humanos, a nossa mensagem específica. Agora deixa-me fazer o seguinte apresentar o seguinte ponto. Como evangelizava a igreja no primeiro século? De que maneira ela trazia o evangelho às pessoas? Qual era, em outras palavras, o seu método? Como a igreja evangelizava? Porque queremos ser bíblicos, não é? E seguir o exemplo da igreja desde o início. E nós precisamos saber isso. E nesse ponto eu gostaria de lidar com o método que nós devemos utilizar. Não confunda método com técnica ou estratégia. O método é bíblico. Nós devemos encontrar na palavra de Deus, porque nós temos a mensagem e devemos aprender também não só a mensagem, mas a maneira de comunicá-la correta. O método está aqui. Estratégias são várias, técnicas são várias. Eu vou tocar nisso dentro de um minuto. Abra comigo em Atos capítulo 8, versículo de número 3 a 4. Atos capítulo 8, versículos de 3 a 4. Essas palavras: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Observe agora: mas os que andavam dispersos, crentes, iam por toda parte, aqui está, anunciando a palavra. Isso é muito importante. Observe o termo anunciando. Ele aparece novamente no contexto de evangelismo ao longo das páginas de Atos. Esse aqui, queridos amigos, é o método do Espírito Santo. Eles iam em todas as direções fazendo o quê? Anunciando. A palavra anunciar também pode ser traduzida como proclamar. É a mesma coisa. Você anuncia algo, você proclama algo. Literalmente no grego, evangelizando. Eles eram crentes comuns, como você e eu. E aqui nós temos indivíduos evangelizando em toda parte. Isso mostra que desde o primórdio, desde o início da igreja, o povo de Deus obedeceu a grande comissão, o comando do Senhor Jesus Cristo. Cristo comandou aquele grupo de apóstolos que estavam ali, ele subia ao céu, e os discípulos, e eles ensinaram às igrejas, e nós vemos a igreja que obedecendo ao comando, ao ide do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muito pessoal, não é? Individual, se espalhando e pregando o evangelho. Assim, os salvos no início, eles evangelizavam de maneira pessoal, porque eles criam firmemente nessa tarefa pessoal, individual, de testemunhar. Foi uma ordem do Senhor Jesus Cristo, uma ordem absoluta do Salvador. Eu quero fazer um apelo aqui nesta tarde a uma defesa dos caminhos antigos no que se refere ao evangelismo. Porque com frequência nós somos tentados a pensar que nós precisamos em cada geração continuadamente de novos métodos. Não é isso que nós ouvimos? Nova geração, novo método, de acordo com a cultura, de acordo com os tempos. Nós somos tentados a pensar que nós precisamos de novos métodos inovadores para evangelizar, que o método antigo, usado, amado pelo povo de Deus desde a igreja no seu início, não funciona mais em nossos dias. Há uma tendência a pensar dessa maneira. A nossa preocupação, a nossa ansiedade é pregar o evangelho. E nós temos um método dado pelo Espírito, que nos foi dado para usarmos este método. 1 Coríntios 9,16, volte àquele texto.
Lembre-se dessa palavra que é anunciar. Eles saíram, a igreja no início, o quê? Anunciando. Veja agora 1 Coríntios 9,16, espero que você tenha notado. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Aqui está. Anunciar, proclamar. A igreja se espalhou de Jerusalém, de toda parte, anunciando, proclamando. Paulo pregava, ele anunciava o evangelho. Anunciar é uma dessas palavras-chave na Bíblia, proclamar. Porque ela define o que nós fazemos quando nós evangelizamos. Nós temos um comando de Deus para evangelizar, ele usa instrumentos humanos, a nossa semente é específica, ela está no bolso. Quando eu estendo a mão para lançar, Deus me dá um método de como fazer isso. Eu devo anunciar essa mensagem. O evangelho é uma mensagem específica e é uma maneira específica de comunicá-la. Ela deve ser proclamada, ela deve ser anunciada. E esse termo, ele diz informa a maneira que quando eu ir a um ponto de ônibus, sentar com uma pessoa no café na universidade, a maneira como eu vou trazer ou lidar com indivíduos ao longo da semana, comunicando o evangelho, deve ser feita desta maneira, proclamando, anunciando. Mas esse termo também serve para definir se um método, marque isso, de evangelismo é bíblico ou não. Se você marcar esta palavra, proclamar, anunciar, você vai ter uma chave que te ajudará a definir se o método que uma pessoa está utilizando, uma igreja está utilizando para comunicar o evangelho e lançar a semente é bíblico ou não é. Nós devemos sempre perguntar então, este método de evangelizar X ou Y, este método, é um método proclamacional ou não? Isto é, a maneira como está sendo comunicado o evangelho é uma apresentação explícita, racional da verdade que é dirigida à mente de uma pessoa, ou é algo que não envolve uma mensagem clara, racional à mente, passa por cima da mente, só apela às emoções, algo abstrato, algo indireto, alguma coisa desse tipo. Este método, ele é proclamacional? É uma apresentação, uma explicação racional da verdade dirigida à mente de uma pessoa? Se não, este não é um método legítimo, não é um método bíblico. E por método proclamacional do evangelho, nós queremos dizer anunciar o evangelho, persuadir com argumentos do evangelho, exortar com exortações do evangelho. O evangelho é bem definido e a maneira de comunicá-lo também é bem definido. Apresentar com clareza, de maneira racional o evangelho, isso é proclamar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é uma mensagem. E é uma mensagem revelada em texto, segue-se uma sintaxe, há uma gramática, há uma ordem, há uma compreensão que deve ser dirigida à mente, é uma mensagem que, sendo compreendida, cobra do indivíduo uma resposta, o Espírito opera, assim ela deve ser dirigida à mente racional, uma mensagem que deve ser comunicada de maneira direta. Veja 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aqui está este método de comunicar o evangelho, onde Paulo ensina a Timóteo, que é um protopastor, ele representa pastores, como ele deveria comunicar o evangelho. 1 Timóteo capítulo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Perdão, querido, 2 Timóteo, não está aqui. 2 Timóteo 4, desculpe, esse texto tão famoso, Paulo ensinando, conjurando a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus, veja a solenidade disso, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Agora observe aqui o método que Paulo ensina para corretamente se comunicar o evangelho. Timóteo, eu te conjuro diante de Deus, eu estou partindo, e você ficará aqui e ensinará outros pastores. Esta é a maneira de comunicar o evangelho até o final. Conjuro-te, pois, diante de Deus, que cantes a palavra, que chame o coral, e as bandas, e o fantoche, e o jogral, e as crianças, e o que quer que seja, de maneira alguma. Que pregues. E pregar é uma comunicação racional de ideias dirigida por palavras à mente racional de outra pessoa.
Este é o método. Nós sabemos o que é o Evangelho, um grupo específico de doutrinas, temas de salvação, e a maneira de comunicar é por palavras dirigidas à mente racional. Conjuro-te diante de Deus que pregue a palavra, e você deve também instar, fora de tempo, corrigir, repreender. Se eu ensino, explico, analiso, comparo, contrasto, eu sou um professor. Mas se eu ensino, analiso, comparo, contrasto e também aplico, insto, urjo, eu sou um pregador. E o evangelista, ele não apenas ensina algo frio, olha, isso aqui, não. Ele deve instar, ele deve urgir. Assim eu me torno evangelista. Eu estou comunicando a mente, instando. Eu estou mostrando que essa é uma mensagem não apenas de curiosidade, é uma mensagem de vida ou morte. Assim o evangelismo envolve este instar. Mas o evangelismo, ele é comunicado por palavras. Uma apresentação musical de uma banda não é proclamação do Evangelho. O uso de teatro não é proclamação do Evangelho. Jograis, cantatas infantis, adultos, porque não são comunicações diretas da mensagem do Evangelho à mente de uma pessoa. São meios indiretos, de um tipo de entretenimento religioso. Por que você quereria usar um drama para comunicar o Evangelho? Por meio indireto, para que a pessoa leia ali, opa, tem um Evangelho aqui. Quando você pode falar isso de uma maneira direta e clara. Esse é o método de Deus, não é verdade? Nós vivemos uma época muito confusa, onde as pessoas imaginam que tocando música do YouTube, eles vão evangelizar pessoas, não é? Porque há sentimentos ali cristãos, de alguma maneira, a palavra deve ser pregada. Sentar-se com a pessoa, comunicar, instar, ungir, explicar a mente racional. Estas palavras, esperando e dependendo do poder do Espírito. Eu conheço igrejas que tudo que fazem em termos de evangelismo é uma cantata de Natal. E ensaiam por 3 meses, outubro, novembro e dezembro, com uma cantata, e convidam um monte de gente, eu digo isso com respeito, é claro, ou fecham uma rua, trazem uma banda, profissionais de saúde, comida, então passam um filme Jesus. Mas isso, queridos, não são métodos legítimos, embora haja uma boa intenção de alcançar pessoas. Mas não é um método bíblico, não é um método que é abençoado pelo Espírito Santo. As palavras do apóstolo Paulo são claras. Pregue verbalmente, de uma maneira direta, simples e clara, comunique a palavra a pessoas, a mente para a mente. Essas palavras constituem um comando para todo pastor, para toda igreja envolvida em evangelismo. Pregue, anuncie. E essa mensagem, ela deve ser por necessidade anunciada por palavras. Pregue a palavra, palavras diretas, claras, dirigidas à mente e à razão do não salvo. Porque esse é o método bíblico, proclamacional, método antigo, tradicional, desde o início. Eles saíam anunciando. Paulo diz, ai de mim se eu não falar, se eu não anunciar. E nós devemos usar todos os meios possíveis para anunciar o Evangelho, porque é através do Evangelho que pessoas são salvas. Aqui está a primazia da pregação do Evangelho do púlpito. Deus deu ao púlpito a primazia. Por isso que há muitas maneiras, não é, de comunicar o Evangelho, anunciar. Primazia está na pregação do púlpito. Todavia nós reunimos crianças e adolescentes para anunciar a palavra, sem brincadeirinhas, sem coisas que distraem, direto à mente da criança. Nós também vamos aos pontos de ônibus, ao metrô, e o que nós estamos fazendo ali, conversando, anunciando palavras, instando, razoando com a mente. Nós colocamos a mensagem do Evangelho no rádio, na TV, na internet, distribuímos literatura que traz a mensagem do Evangelho de uma maneira racional, apelando à mente, instando com a mente. Vamos aos orfanatos, à vizinhança, porta a porta, polícia, praça pública, em toda parte, mas comunicando de uma maneira clara, com a voz, com palavras, a mensagem do Evangelho. E isso deve ser feito não uma, não 2 vezes, mas continuadamente, seguir fazendo isso ao longo dos meses, dos anos, até a consumação dos séculos. Você percebe? A mensagem é a mesma e ela deve ser feita continuamente até a consumação dos séculos. Não é algo opcional. Foi assim que nós fomos alcançados. É uma responsabilidade colocada sobre os ombros da igreja e de todo crente. Sempre lançando a rede do Evangelho em todas as direções a um círculo cada vez maior de pessoas. Por que nós fazemos isso? É um comando de Cristo. Deus tem determinado que irá usar o Evangelho. O Espírito Santo dará à pessoa a fé para a salvação, conforme ela ouve o Evangelho. Agora veja, o Espírito de Deus não dará a uma pessoa a fé para a salvação, arrependimento, conforme ela assiste um DVD gospel. Porque esse não é o método do Espírito.
Ou um teatro, a apresentação de uma banda. Ah, pastor, eu fui salvo vendo aquele contexto. Sim, não foi por causa disso, foi apesar disso. Pode ser que Deus já tinha movido em você antes, ou depois, ou de alguma maneira a palavra teve que alcançar a tua mente, e a minha também. Assim Deus opera, letra. Assim na pregação do Evangelho do púlpito, e nosso testemunho pessoal na semana, nós tomamos o cuidado de manter o método escolhido, selecionado pelo Espírito Santo de Deus, um método que Ele irá autenticar e usar para trazer convicção de pecado a pecadores, arrependimento e fé no Senhor, comunicar de uma maneira direta por palavras a mensagem de salvação, instando com pessoas. Bem, nós temos aqui então o comando e a autoridade de Cristo para o que nós fazemos, saber que Deus usa instrumentos humanos, é o propósito dele, entender que a semente, a mensagem é muito específica, doutrinas de salvação, temas salvíficos, arrependimento, fé, e nós lembramos também que o método de comunicar também foi dado por Deus, a mensagem e o método também nós devemos honrar. Agora deixe-me falar sobre como alcançar diferentes tipos de pessoas. Nós não teremos tempo pelo curto espaço para lidar de uma maneira muito direta com aquela questão muito prática de como iniciar a conversa, de como lidar. Eu quero sugerir um outro encontro para nós lidarmos, que tomaria um tempo um pouco maior, porque são muitos detalhes e também sugestões e conselhos para engajarmos ali na rua. Mas eu quero trazer algo, você encontrará também em nossa escola de evangelismo que está na internet, e trazer um número de aspectos que eu não consegui lidar naquele estudo pelo tempo também. Como identificar pessoas? Bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou o exemplo perfeito para a sua igreja. A mensagem do Evangelho, como Ele pregava o Evangelho, nós vemos que Ele fazia a sua pregação a tipos diferentes de não crentes. Quando você observa, por exemplo, seja um bom estudioso da palavra de Deus, quando você observa os encontros do Senhor Jesus Cristo com não crentes, você observa que Ele usava estratégias diferentes para falar a alma de grupos diferentes de pessoas. O mesmo método, o mesmo evangelho, estratégias diferentes, não métodos diferentes. Ele sempre pregava a palavra. Veja comigo Marcos capítulo 1, 58, para nós estabelecermos este ponto. Marcos 1, 35 a 38. Ele pregava a palavra, sempre foi o seu método. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, isso é Jesus, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram, todos te buscam. Observe, todos buscavam a Jesus porque todos experimentavam no contexto anterior muitas curas, e todo mundo estava atrás dele, os discípulos viram, tem muita gente doente, vamos chamar o Senhor Jesus Cristo, todos o buscam para a cura. E observe a resposta de Jesus, e ele lhes disse, interessante, vamos às aldeias vizinhas. Mas Senhor, Pedro poderia ter dito, aqui estão as pessoas enfermas. Sim, é a resposta do Senhor, mas eu já passei por aqui. Como assim? Ele diz, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Se ele veio apenas para curar enfermos, ele ficaria ali, porque já havia uma multidão acumulada na fila ali. Ele veio para pregar, para isso eu vim, pregar, anunciar o Evangelho que é Ele próprio, o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Mas em sua pregação, em seu ensino, ele já usava, de estratégias diferentes para pessoas diferentes. Nós observamos então que o Senhor, de propósito, Ele distinguia grupos diferentes de pessoas na sua maneira de comunicar o Evangelho. Ele fez isso para o nosso aprendizado, para que o nosso testemunho hoje, até a consumação dos séculos, fosse eficaz. Mateus capítulo 22, observe estes grupos de pessoas aqui. É muito interessante. Mateus 22, versículo 1 a 5. Ele põe isso numa parábola, numa ilustração. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Do versículo 1 ao versículo 5,
ele vai ilustrar pessoas espiritualmente indiferentes, ignorantes. E enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes, em outras palavras, não quiseram vir, não estavam interessados, indiferentes. Eu ignoro esse rei, eu não estou interessado. Eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, desinteressados, espiritualmente ignorantes, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Eu não estou interessado, tem um jogo de futebol hoje, eu tenho minha carreira, meu trabalho. Aqui está o primeiro grupo. Pessoas espiritualmente ignorantes da verdade, não lhes afeta, não têm interesse nisso aqui. Agora veja, versículo 6, ele fala sobre rebeldes militantes, são ateus mesmos. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e maltrataram. É isso que o ateísmo faz com o povo de Deus. Ultraje, ataque, aqui está ateus. Esse é um chamado, não é para as bodas, é um chamado do Evangelho. Vinde a Cristo. Não estou interessado. O que? Cristo, Deus não existe. Darwin, etc, etc, etc. Como você pode crer em Deus? Ultraja, maltrata o evangelista. E no versículo 11 nós vemos pessoas que são justas aos seus próprios olhos diante de Deus. Pule para o versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, não é? Ele chamou gente dos caminhos, de todo lugar, e a ceia está pronta, e todo mundo está ali. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Essa é a pessoa que se auto-justifica diante de Deus. Eu não preciso das vestes de núpcias de Cristo, a sua justiça. Eu tenho as minhas próprias da minha religião, da minha boa obra. Aqui está Cristo Jesus separando grupos de pessoas. E lá em Lucas capítulo 14, versículo de 15 a 21, temos uma parábola, eu não vou ler, mas você marque aí. Cristo está apresentando pessoas autoindulgentes. Eu lidarei com cada uma delas em alguns minutos. Pessoas autoindulgentes. A parábola das virgens, por exemplo, 10 virgens, retrata pessoas ignorantes e diferentes. Não, elas não sabiam que hora o noivo ia chegar, que eu preciso preparar minha lâmpada, óleo. Não, tem uma festa aqui, vamos lá. Igreja, assim, vamos, de vez em quando eu leio alguma coisa, eu rezo, eu aceito uma visitação, coisas como essa, ignorantes, indiferentes ao evangelho. A parábola do semeador define várias categorias de terrenos, né, de pessoas. Assim o Senhor Jesus Cristo separava esses grupos, e nós temos aqui 4 classes de pessoas que você irá encontrar todos os dias em São Paulo, nas ruas, na faculdade, no escritório, na firma, entre familiares. É importante distinguir estas pessoas. Essa pessoa com que eu estou conversando é uma pessoa que se auto-justifica diante de Deus? Não, eu faço o melhor, eu tenho minha religião, eu não meto o nariz na vida de ninguém, fui batizado, eu estou com as minhas vestes de obras. Então essa pessoa ateu, não interessa, faz chacota. Ou é uma pessoa ignorante, tá bom, Deus é tudo, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é tudo para mim, eu não me interessa, não estou nem aí. Que tipo de pessoa nós estamos lidando? Porque dependendo do tipo de pessoa, nós podemos aproximar dessa pessoa de uma maneira específica com o Evangelho. Aqui está, espiritualmente ignorantes e diferentes, talvez seja a maior parcela da população mundial, não é? Pessoas assim. Nós temos também, bem próximo dessa primeira fatia, parcela, os justos aos seus próprios olhos, normalmente religiosos. Nós temos os ateus, 2 tipos, não é? Agnóstico, ateu, e aquele que só imita o ateu com um argumento, outro que aprende a ler na televisão, na internet. E você tem o autoindulgente, autointeressado. São pessoas que se aproximam da religião por algum benefício pessoal, não é? Eu quero vender um produto, eu quero encontrar alguma pessoa, promover minha política, meu ideal. A igreja é um grupo de pessoas, então eu tenho ali uma audiência. Pessoas autointeressadas. Deixa-me lidar com a primeira delas, o ignorante, indiferente em questões espirituais. Essa é a maioria dos descrentes. Talvez você e eu estivemos nessa fatia da população. Pessoas ignorantes da verdade, achando que sabia tudo da religião. Cheio de preconceitos. Indiferentes ao estado de nossa alma. Lá em Mateus 22, versículo de 1 a 5, nós temos essas pessoas, não é? São pessoas centradas neste mundo. Às vezes,
essa pessoa ignorante do evangelho, espiritualmente indiferente, é uma pessoa extremamente materialista, apegada demais ao bem, ao trabalho, ao dinheiro. No evangelho, a alma, eu quero ganhar, eu quero aproveitar. São pessoas assim, suas casas, suas posses, confortos, família, entretenimento, lazer. Não parece haver qualquer interesse espiritual nessa pessoa. Ela fala disso, daquilo, vou ganhar, vou viajar, meu próximo cruzeiro, minha próxima viagem, minha roupa, quero acumular, vou comprar. A conversa da pessoa é isso. Tudo isso ocupa a sua atenção por inteiro, não há qualquer interesse espiritual, pessoas totalmente despreocupadas com a eternidade, com a sua alma. E mesmo em uma sociedade religiosa como as dos judeus no passado, haviam pessoas indiferentes e ignorantes de coisas espirituais, claro. Assim como há em famílias evangélicas ou religiosas pessoas extremamente ignorantes ou indiferentes à palavra de Deus. Pessoas assim conhecem muito sobre política, os artistas do momento, as tendências do momento, mas nada ou quase nada de interesse espiritual. Se elas conhecem alguma coisa espiritual, é uma mistura de religião, de ideias religiosas que ouviram um pouco na televisão, na Ana Maria Braga, alguém sendo entrevistado aquela senhora lá que apresenta o programa, numa literatura que pegou do chão, alguma coisa que viu na internet, alguma coisa que ouviu. Não é uma salada, são ideias estranhas sobre religião, noções sobre Deus que são incipientes, que não têm base na palavra de Deus, que chegam a ser até patéticas. Muitos deles também têm um certo desprezo pela religião cristã bíblica em particular, e embora não demonstrem isso diretamente, você percebe isso, são indiferentes à religião para eles é tudo uma coisa só, o importante é fazer o bem, estão completamente tomadas por coisas desta vida, seja seus interesses, suas preocupações ou problemas, e talvez você conheça e conviva com muitas pessoas desta natureza. Talvez a maioria de nós fomos assim, ignorantes, indiferentes em questões religiosas. Bem, como lidar então? Como alcançar esta fatia, este grupo de pessoas indiferentes à palavra de Deus, espiritualmente ignorantes, que constituem a maior parte das pessoas não salvas? Bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele continuadamente lidou com pessoas assim. E que passos nós identificamos então na maneira do Salvador lidar com estas massas? Bem, aqui está, primeiramente, uma direção baseada na estratégia do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa talvez se fazer, ou uma das coisas a se fazer, uma estratégia óbvia, não é? É a desassociação. O Senhor Jesus Cristo observe, ao lidar com pessoas, muitas vezes ele se desassociava dos líderes da religião corrompida de Israel. Isso é uma estratégia óbvia. Muitas vezes ele falava e agia de uma maneira que mostrasse com clareza que a sua pessoa e o seu ensino estava desassociado do ensino dos fariseus e dos escribas. E ele fazia com frequência para estabelecer com clareza a diferença entre a sua pregação e o ensino deles. E as pessoas percebiam, ele não ensinava como os escribas. A sua justiça era diferente da dos fariseus. Assim, com muita frequência, nós vemos o Senhor Jesus no Evangelho de uma maneira clara, objetiva, tornando aos seus ouvintes claro também a diferença entre a sua mensagem e a religião corrompida da época. Veja, por exemplo, Lucas 12, 1. Abra comigo rapidamente, Lucas 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, aqui está, desassociação: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E certamente nós precisamos fazer o mesmo. E a primeira coisa, muitas vezes, que você precisa fazer é tentar, ao dialogar, ao conversar na rua com a pessoa, traçar uma distinção clara para as pessoas entre cristianismo bíblico, genuíno, e as perversões e distorções do cristianismo que as pessoas estão acostumadas a ver em toda parte, na televisão, etc., a respeito das quais elas se afastam naturalmente e ridicularizam, não é? Você precisa traçar uma diferenciação entre aquilo que você está comunicando, aquilo que você crê, e aquilo que elas têm em mente, que elas fazem chacota e ridicularizam. A minha mensagem não é essa. O cristianismo bíblico. Bem, não é algo fácil fazer isso, eu concordo. Você não quer ser visto como alguém negativo, não é?
que se eleva sobre os outros, sobre as outras grupos religiosos cristãos. Mas, querido amigo, em teu testemunho, você precisará, com este grupo de pessoas ignorantes, espiritualmente diferentes, que acham que conhecem a religião, de alguma maneira se desassociar da falsa religião. E às vezes esclarecer para as pessoas sobre a diferença entre verdadeiro cristianismo bíblico e essas distorções, e as besteiras, e o charlatanismo, e as coisas absurdas que são feitas por aí em nome da religião cristã e da Bíblia. É necessária essa desassociação. A pessoa espiritualmente ignorante, ela deve começar a perceber que há uma diferença clara entre o que você crê e ensina daquilo que ela vê por aí, porque ela tem uma amiga no local de trabalho que dá um mau testemunho, um amigo, um patrão, uma pessoa extremamente mundana, mas que vai numa igreja, talvez da teologia da prosperidade, e ela pensa que aquela pessoa é um crente em Jesus Cristo e dá um mau testemunho. Então essa desassociação, ela é necessária. Outras vezes, segundo ponto, ao lidar com pessoas espiritualmente ignorantes ou diferentes, você vai precisar também surpreender, aguçar a curiosidade das pessoas, talvez através de uma declaração, ou de uma pergunta, ou de uma explicitação de alguma coisa. Porque muitas vezes esse grupo de pessoas imagina que tudo que uma pessoa precisa fazer para o céu, ter o céu, é tentar ser uma boa pessoa, não é? É isso que transparece às vezes no que a pessoa diz. Tentar ser uma boa pessoa, às vezes você precisa surpreender. Use o método de Cristo. Surpreenda com verdade. Cristo continuadamente surpreendia: se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e escribas, nunca entrarão no reino dos Deus. Como? Os fariseus e os escribas estão na ponta da fila, na porta de entrar, eles guardam a lei, se vestem como religiosos. É surpreendente. Se eles não entram, ai de mim. Aí você explica que boas pessoas não entram no céu, baseado em sua bondade. Você pode perguntar ou explicar: se depende de mim, não é do meu esforço, por mais sincero, porque Jesus Cristo veio ao mundo, porque Ele precisou morrer. Se depende de mim. Você pode dizer: nem todo mundo é um filho de Deus. Isso choca as pessoas às vezes. Você pode dizer: sim, somente aquelas pessoas, claro, que creem no Senhor, que se arrependem e vêm a Ele. Mateus 7:21, nem todo mundo, toda pessoa, que faz milagres, expulsa demônios, que frequenta uma igreja, irá entrar no céu, não. Na verdade, nós aprendemos isso em Mateus 7. Então, às vezes, surpreender, aguçar a curiosidade de uma pessoa assim, ignorante, espiritualmente diferente, leva ela a raciocinar, a pensar coisas que ela não pensou antes. Terceiro, ao lidar com a religião, você deve estressar também para essas pessoas o contexto eterno da vida. São pessoas muito materialísticas, centradas em seus problemas aqui, embora religiosas às vezes. Estressar o contexto eterno da vida. Na mente de uma pessoa assim, religião é para melhorar as pessoas neste mundo. E muitas vezes você pode usar declarações que surpreendam este ouvinte ignorante e leve as pessoas a pensar. Você pode dizer, por exemplo, que a intenção do cristianismo nunca foi tornar o mundo em um mundo melhor. Jamais. Isso surpreende as pessoas que estão acostumadas a ouvir essa mensagem ecumênica, não é? Do espírito católico, que o cristianismo é para melhorar o mundo. Sim, claro, o cristianismo pode melhorar o mundo como um subproduto. Pessoas transformadas, regeneradas, melhoram o seu ambiente, não é? Socialmente, eticamente, moralmente. Mas essa não é a intenção do cristianismo. Esse é um mundo condenado, um mundo destruído. É um barco furado. O Senhor vai voltar para destruir, tirar as pessoas, destruir, reconstruir. Sempre haverá guerra, sempre haverá catástrofe. Os pobres sempre o tereis convosco. Sempre vai haver pobreza e miséria até o final. Deuteronômio fala sobre isso. Os pobres sempre estarão ali. Então o cristianismo não é para reformar o mundo. O cristianismo bíblico está envolvido em uma missão de resgate de pessoas para fora deste mundo. Esses são conceitos que as pessoas não conhecem estes dias, e isso leva as pessoas a pensar. Por exemplo, as pessoas falam muito sobre otimismo, né? A ciência, as coisas estão melhorando, são cristãos, entre aspas, essas pessoas. Mas você pode dizer para elas que o Senhor Jesus Cristo foi o maior pessimista a respeito do futuro e do destino deste mundo presente.
maior de todos os pessimistas. Ele falou sobre guerra, miséria intensificando, destruição, pessoas se afastando, filho contra pai, pai contra filho, pessoas desobedientes no final dos tempos, até o final, guerra, catástrofe. Pessimismo absurdo, não é? Grande realismo. Não veio para reformar este mundo, e às vezes você pode trabalhar assim, com essa pessoa ignorante e diferente. E há muitas maneiras de lidar com elas. A Bíblia ensina que boas pessoas não vão entrar no céu. Claro, você precisa explicar isso. Se o meu objetivo é ser o melhor possível, uma boa pessoa, estou perdido, eu não entrarei no céu. São pecadores que encararam o seu pecado e se arrependeram diante de Deus, que irão entrar no céu. Então essa é uma maneira. Outra maneira, Deus não ouve a oração de todo mundo. Claro, você precisa explicar isso, não é? Nem todos são filhos de Deus, porque nem todos estão interessados em Deus e não colocam coisas espirituais em primeiro lugar. Obviamente você não vai ao extremo de dizer que Deus nunca ouve a oração de um pecador não arrependido. Bem, talvez alguma dessas declarações soem negativas, mas por serem verdadeiras são apenas maneiras de instigar a mente indiferente de uma pessoa não convertida e apresentar os meios da graça. Assim, com pessoas assim, como Cristo fazia, você deve surpreendê-las. Pessoas religiosas, espiritualmente indiferentes ou não religiosas, ignorantes da verdade da palavra de Deus, nós precisamos buscar em nosso testemunho pessoal nas ruas, capturar a atenção de pessoas espiritualmente frias, indiferentes, mostrar que a verdadeira religião bíblica não é nada parecida com a parafernália do neoevangelicalismo de nossos dias ou as sandices do neopentecostalismo. Desassociação, uso de surpresas. Eu vim para trazer a espada, a divisão, estressar o contexto eterno da vida. O indiferente precisa ser levado a pensar, a ver que ele estava errado no seu preconceito, nesta ideia errada sobre religião, sobre a Bíblia, sobre Deus. Assim nós estamos imitando o Senhor Jesus ao lidar com pessoas espiritualmente indiferentes desta maneira. Segunda classe, deixe-me correr. Nós temos então as pessoas justas aos seus próprios olhos. Mateus 22:11, você pode ler depois, já lemos uma vez. Um grande número de pessoas nessa classe. Pessoas justas aos seus próprios olhos. Sobretudo aqui no Brasil, não é? Um país altamente religioso, supersticioso. Pessoas justas aos seus próprios olhos são a base de toda a religião que está baseada em boas obras. Catolicismo, espiritismo, budismo, religiões asiáticas, islamismo, seitas, muitos evangélicos não convertidos. Nós estamos falando aqui de pessoas que se auto-justificam diante de Deus. Essa pessoa é orgulhosa espiritualmente. Ela confia em si, em seu esforço. Ela é ignorante também na mensagem do Evangelho. Ela desconhece a salvação pela graça. Todo o clero judeu se encaixava nessa categoria. E o Senhor continuamente confrontava esta fatia da religião, que era o clero judeu, pessoas que se auto-justificavam. Porque imaginavam que pelo seu manter meticuloso da lei e das cerimônias, seriam salvos. E na mente de uma pessoa justa aos seus próprios olhos, observe você, elas pensam assim: Deus é um tipo de professor que não espera que o aluno conheça e entenda tanto quanto ele. Assim é Deus. Assim, se o aluno conseguir 50% do conhecimento, então está bom, ele passa. Assim, se eu fizer o meu melhor, não posso ser perfeito, se eu fizer o meu melhor, Deus vai aceitar, eu vou passar pela porta do céu e entrar, Ele vai me receber ali. E o justo aos seus próprios olhos é uma pessoa que pensa dessa forma em termos espirituais. Se você disser a ela: todos nós somos pecadores e Deus deve nos julgar por isso, ela responde: sim, mas ninguém é perfeito, não é? Claro, Deus não espera a perfeição de ninguém. E se eu fizer o meu melhor, Deus vai me receber no céu, independentemente dos meus pecados, minha falha. Ele é amor, Ele perdoa, Ele não espera a perfeição. O erro Ele perdoa, o que Ele espera de mim, Ele espera como um pai, não é? O filho não faz errado ali, você já viu esse tipo de ilustração? Eles usam isso o tempo todo. O filho fazendo o seu melhor, está bem, mas Deus é um pai perfeito, Ele é santo, Ele é um justo juiz. E esse é o argumento: ninguém é perfeito, todo mundo peca. O que você deve fazer então? Você deve raciocinar com a pessoa e explicar o erro do raciocínio. Bem, nós somos imperfeitos, não é porque nós somos imperfeitos que pecamos, é porque nós somos pecadores.
que nós somos imperfeitos e fazemos tudo que é errado, porque está na raiz o pecado. Eu sou um pecador, eu não apenas faço coisas imperfeitas, eu nasci, eu sou, no meu coração, dentro de mim. A causa dessa imperfeição é a pecaminosidade da minha alma. Pessoas que são assim, que se auto-justificam, elas também subestimam, diminuem muito a santidade de Deus, porque imaginam que um pecadinho, né, uma coisa de Deus perdoa, contanto que eu compense, né, se eu pulo o carnaval da fornicação, da droga, da traição, que quer que seja, contanto que eu pego uma cinza. Você tem que explicar e perguntar, a cinza ou o sangue? Explicar que redenção é por meio de Cristo Jesus. Então, são pessoas que reduzem a santidade de Deus. É por isso que é muito importante explicar os atributos de Deus para as pessoas. Pessoas que se auto-justificam fazem isso. Talvez você conviva com pessoas assim. Creio que também muitos de nós éramos assim, especialmente se nós nascemos no meio religioso. Pessoas justas aos nossos próprios olhos. Bem, essas só ficam em segundo lugar, então, aquelas espiritualmente diferentes em termos da população, pessoas que nós encontramos. Mas nós vemos como Cristo lidou com pessoas assim. Veja o caso de Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa típica nesse respeito, justiça própria, um currículo religioso, mas não possuía uma experiência espiritual genuína com Deus. E foi nesse ponto que o Senhor lidou com ele, lá em João 3:1. Nicodemos, você vem com teu currículo religioso maravilhoso, você é um mestre de Israel, mas você nunca experimentou conversão, regeneração. E assim ele vai ao nervo da questão. Sem experiência de conversão não há entrada no céu. Então esse é o ponto, nós precisamos lidar com o cristianismo. É uma religião experimental. Eu experimento isso em minha vida. Ele me transformou a uma experiência de conversão, de regeneração. Não é somente fazer o melhor, é uma obra do Espírito que muda o meu caráter. E eu sou uma nova pessoa. E assim nosso testemunho, junto com pessoas religiosas que confiam em si mesmo, nós precisamos tornar as coisas mais pessoais para ela. Não é questão de ideias aqui no ar, teorias e ideias. Você já experimentou isso em tua vida? Você já nasceu de novo, já foi transformado. Houve um momento, tornando isso algo mais pessoal. E no momento que você menciona muitas vezes o teu testemunho de conversão para ela, isso deixa de ser teórico, se torna pessoal, experimental, a experiência de receber uma nova vida em arrependimento. E a pessoa, ela fica meio como que boiando, né? Eu nunca pensei nisso, eu nunca vi isso, eu nunca entendi isso. Experiência real de conversão. Nós precisamos aprender a falar sobre a experiência do nosso novo nascimento e descrever essa imensa transformação que é a conversão. E mostrar que ninguém pode realizar esta obra em si mesmo. É uma obra do alto, de Deus em nós. E receber vida espiritual na alma, um novo caráter, somente Deus pode dar. Isso deve ser buscado dele, diretamente dele. Bem, o Senhor não falou essas coisas para Nicodemos para rebaixá-lo, humilhá-lo, mas para despertar, alarmar a ele quanto à necessidade de uma experiência de conversão pessoal com Deus, e nós devemos fazer o mesmo. Levar uma pessoa que se auto-justifica a perceber que talvez ela não possua nada mais do que um currículo religioso, sem nenhuma experiência real com Deus, novo nascimento. E na esperança, ao fazer isso, que a pessoa entenda que cristianismo não é uma questão de auto-reforma religiosa, mas uma experiência espiritual de conversão na alma. Bem, deve ser sempre enfatizado, ao lidar com pessoas religiosas, isso é muito importante. Você deve sempre enfatizar o ensino bíblico sobre pecados do coração. Porque a pessoa religiosa, muitas vezes, ela reconhece em si mesma certos pecados externos, exteriores. Eu fumo um cigarrinho, vou parar, uma bebidinha, de vez em quando eu faço uma fezinha na loto, e já fiz umas coisas ou outra, né? Escorreguei ali, etc. Às vezes certos vícios, não é? São enfatizados em seus erros. Meu é esse vício, isso aqui, como se fosse a sua maior falha. Mas a condição interior do coração é esquecida. E em nossa sociedade católica espírita, e agora neopentecostal, pecado é roubar um banco, pecado é matar duas pessoas, pecado é fazer algo muito absurdo, um mensalão. Isso é o pecado, ou seja, o pecado não está em mim, o pecado está na cadeia,
pecado está na Polícia Federal de Curitiba, o pecado ele está em outro lugar. Eu não faço isso. Então, enfatizar que o pecado está no coração, e a raiz é o coração, e o pecado é nada mais do que uma manifestação da minha pecaminosidade, mostra a pessoa que o ensino da palavra de Deus é que nós somos pecadores. A nossa condição interior é esquecida por muitas pessoas. Assim, a Bíblia declara que o orgulho é pecado, e pecado me leva à condenação. O orgulho é pecado, a cobiça é pecado, o mau temperamento, a dureza, a frieza, falta de domínio próprio, a inveja, mesquinharia, imoralidade, mentiras, desobediência, rebelião. Tudo isso as pessoas não consideram isso como pecado. Mas nós vemos isso em listas junto com assassinos, avarentos e idólatras. O coração deve ser enfatizado. Esses pecados do coração precisam ser apresentados e assim a nossa natureza demonstrada. Nós reconhecemos que isso não é algo fácil de ser apontado em um testemunho pessoal, na verdade. Às vezes ir diretamente ao ponto de dizer: você é uma pessoa das mais egoístas na face da terra, um miserável, um pobre pecador, um vaidoso. Você não faz isso, na verdade. Por isso que é difícil trazer isso. Então nós temos que apelar as pessoas a perceberem o que é o pecado. Nós reconhecemos que isso não é algo fácil. Por isso que creio que é mais fácil deixar isso para o pregador no púlpito e trazer a pessoa para ouvir o Evangelho. Porque o pastor, o pregador, ele pode fazer isso, não é? Porque ele não está falando com ninguém especificamente, nem ele sabe o que você está aprontando e o que você está vivendo. Assim ele pode ter um comando de Deus para falar dessa maneira, crendo que o Espírito irá operar. Claro, nunca querendo reduzir as pessoas, nem desrespeitar ninguém. Então é muito melhor trazer, muitas vezes, para que seja ouvido, mas nós precisamos alcançar o coração e mostrar o que é o pecado. Bem, isso é importante, mas grande cuidado deve ser tomado, porque nosso objetivo não é perder o testemunho, mas manter a oportunidade aberta. Assim, tome cuidado na maneira de apresentar isso. Nós queremos estressar a realidade da nossa natureza antes da conversão e que só a conversão pode mudar por dentro. Bem, gostaria brevemente de lidar com a terceira categoria identificada pelo Senhor Jesus Cristo, está em Mateus 22:6. Preciso correr agora. Este é o ateu, o infiel, não é? Ele pegou os servos, maltratou, atacou. Esse é o ateu. Ele não só não crê, como ele despreza, ele faz chacota do pregador do Evangelho. E deve ser distinto aqui entre o ateu e aquela pessoa desinteressada. São grupos diferentes. E o ateísmo, o agnosticismo também é um número crescente. É uma percentagem crescente em nosso país. Quanto mais o país se torna mais afluente, prosperidade material chega, as pessoas tendem a se tornar mais ateus, não é? Estão confortáveis em seus bens. E conforme a geração de crianças sofre essa lavagem cerebral do ateísmo, escola, na televisão, chega a adolescência e a juventude. E ateus devem ser encarados. E obviamente, segundo a palavra de Deus, que é muito direta e clara, a raiz do ateísmo está aqui, expressa pelo Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 19 e 20. Aqui nós temos a raiz do ateísmo. Veja comigo, João capítulo 3, versículo 19 e 20. O Senhor Jesus Cristo dizendo, mostrando esta raiz, 19 a 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a verdade, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Bem, a base do ateísmo, diz o Salvador, é o pecado. Ateus querem indulgir o orgulho e a imaginação pecaminosa e se sentirem livres para fazer o que quiserem, pecarem como desejarem, sem ter o temor da reprovação de um Deus. Essa é a raiz. Eu me escondo nas trevas, eu não venho para a luz. Então, porque eu tenho uma consciência que me diz que existe um Deus, eu preciso tentar lutar contra isso para que eu viva o meu pecado. Essa é a base do ateísmo, tenho certeza disso. O temor da reprovação de Deus levam as pessoas a evitarem a menção do nome de Deus, não é? Quero viver em meu pecado, nós também, essas coisas estão erradas aqui, não vamos mencionar o nome de Deus aqui em nosso meio, não. Se é um Deus, então um senso de culpa que eu sinto pelo meu pecado é da parte de Deus em minha consciência.
Então eu rejeito Deus para aliviar a consciência. Outra razão do ateísmo é um espírito orgulhoso que rejeita a luz, isto é, que rejeita a instrução e a condução que venha de fora de si mesmo. Isso é um orgulho muito grande, o ateu é assim. Eu não quero ser guiado em questões éticas, morais, espirituais, as questões maiores de alguém que me ensina de Deus. Eu mesmo consigo traçar o meu caminho pelo mundo. Essa é a base do ateísmo. Já me deram o meu compasso, minha régua, a minha mente, a ciência. Bem, eu não preciso sentir que eu devo a Deus qualquer coisa. Essa ideia de que eu dependo de Deus para viver me fere o orgulho. Isso é o ateísmo. Viver em meu pecado, um orgulho muito grande. Como lidar com eles? Bem, você precisa tentar mostrar a eles os imensos buracos do raciocínio de um ateu. E mostrar que ateísmo, no final das contas, é uma fé, não é verdade? É uma fé, sim, a religião do ateísmo. Mostrar a fraqueza, a impotência do ateísmo em construir. A crueldade da lógica do ateísmo se desdobrada ao seu fim último é morte, é lei do mais forte, o que é que importa, portanto que eu me livrei, tirei a minha. Mostrar que o ateísmo é uma fé, você precisa de mais fé para crer que o nada, do nada, trouxe todas as coisas à existência, do que crer que um Deus inteligente, do nada, trouxe todas as coisas à existência, não é verdade? Então você precisa de fé para crer que o nada do nada trouxe tudo à existência. Mais fé do que um crente que crê que um Deus inteligente do nada trouxe tudo à existência. Mostrar a crueldade do ateísmo. O ateísmo só demole, né? Parece uma máquina de demolir, não é? Mas você não constrói nada com o ateísmo. Você já ouviu falar sobre o orfanato beneficente dos ateus? Que algum ateu construiu algum orfanato? Associação de Amizade e Caridade Ateia. Já viu alguma coisa do tipo? Cruz Vermelha Ateia, para ajudar as pessoas que estão morrendo na guerra. Você já viu alguma coisa desse tipo? Ateu construindo alguma coisa boa para a sociedade, de fato? Não, só destrói, só acaba, só arrasa e não põe nada de melhor no lugar. Mostrar a crueldade lógica do ateísmo. Milhões de pessoas mortas por causa de sistemas ateus. Milhões mesmo. O resultado último do ateísmo. Então você precisa se preparar um pouco, talvez estudar um pouco os argumentos dele, e pensar sobre estas coisas. Assim, tenha boa literatura, nós temos na livraria muito material para isso, e nosso testemunho pessoal, você não se submete à linha de raciocínio de um ateu. Tome cuidado em não entrar no campo dele necessariamente. O grande orgulho que ele tem de imaginar superior e científico e levantar questões e inspecionar a minha fé, como se eu tivesse que provar tudo para ele. De maneira alguma, você deve mostrar para ele os seus erros, as falhas também. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5, nós lemos o comando da palavra de Deus a respeito disso: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essa é a nossa postura com o ateu, o agnóstico, o semi-ateu. O ateu deve ser desafiado. Desafiar a capacidade do ateu de explicar a origem das coisas. Nunca consegue explicar a origem, não é? Eu mencionei este exemplo, não é? No outro estudo, eu estava em Londres evangelizando com um pastor porta a porta, e um jovem ateu abriu a porta e começou, depois de um tempo de conversa, a ridicularizar a nossa fé. Mas vocês então creem em mágica, não? Ele dizia, sem chacota, vocês creem em mágica. Como assim mágica? Que Deus criou todas as coisas. Não é que um homem de barba branca com a câmera lá trouxe tudo a existir. Do nada, assim, igual mágica, ele dizia, né? Vocês creem em mágica? Bom, nós precisamos ter que lidar com o rapaz e de alguma maneira mostrar para ele a tolice do que ele crê. Porque ele crê no Big Bang. Você crê no Big Bang? Nós perguntamos, sim, nós creio, claro. Você crê no Big Bang, uma grande explosão? Você crê que toda a complexidade do universo, tudo, você e eu, veio de uma grande explosão assim? Aí ele ficou meio branco e percebeu que ele crê em mágica. Então nós precisamos lidar com ele. O ateu precisa lidar dessa maneira, não é? Mostrar o erro de raciocínio, sua maneira equivocada de pensar e a religião do ateísmo. O ateu deve ser desafiado. Claro, mantenha a cortesia. Seu objetivo é ganhar almas,
Mas nós vemos essas palavras firmes aqui de Paulo, não é? Tapando a boca do ignorante que se levanta contra a verdade. Bem, uma última categoria a ser identificada em nosso pouco tempo que nos sobra é identificado pelo Senhor Jesus Cristo. São pessoas indulgentes ou autointeressadas. Está lá em Lucas 14, 15 a 21. Bem, trata-se de um tipo de pessoa, observe você, há muitos hoje, são pessoas que são atraídas para a religião, para a igreja, não porque pessoalmente elas estão em busca de Deus, da salvação, de uma experiência pessoal de perdão e de uma nova vida. Alguma coisa na igreja, na religião, atrai essas pessoas para a igreja. E há muita gente nessa categoria em nossos dias, muita gente, que enche igrejas em todo lugar. Bem, elas veem a igreja, elas veem a igreja como um palco para os seus talentos. Não é? Deixa eu tentar minimizar para você ter uma ideia. Ela toca sanfona em casa, o eboé, igreja, música, para o Senhor, lá alguém vai bater palmo para mim. O reco-reco, triângulo. Eu estou dizendo isso, mas eu já vi isso acontecer. Sim, já vi isso acontecer. Então são pessoas que veem a igreja como um palco para a sua coreografia, para a sua estética. Alguma coisa atrai elas para a igreja. Tocar na banda da igreja, cantar no coral da igreja. Sua bela voz, sim, uma bela voz talvez, o coral da igreja me atrai, então eu vou para ali. Participar de atividades sociais, esportivas, onde o seu talento, o seu hobby é demonstrado. A igreja que é só esporte atrás de esporte. No domingo, sábado, não fazem nada. Então elas vêm pela amizade um contexto em que ela pode mostrar sua habilidade no vôleibol. E ter alguma admiração, e ter pessoas que admirem alguma coisa assim. Muita gente é atraída para a igreja por questões como essa. A igreja é uma audiência para suas ideias, para sua ideologia, para sua política. A igreja é um mercado para os seus produtos, seu consultório, que quer que seja. Há algo na igreja, entre o povo de Deus, que atrai essas pessoas, e ali elas ficam por um bom tempo, mas não são convertidas, não nasceram de novo. E o Senhor, muitas vezes, aqui está o método dele, e às vezes, durante o seu ministério na terra, ele usava palavras de repreensão, para advertir solenemente que aqueles que tentavam segui-lo de uma maneira artificial estavam equivocados. Eles não entendiam o caminho de arrependimento e fé pessoal no Salvador e o custo. Assim ele parava: você está me seguindo? Você já calculou o custo? Ninguém que sai para a guerra não calcula se pode ir contra o rei com tantos soldados ou construir uma torre o tempo todo. E às vezes ele mesmo chocava essas pessoas para ver se elas continuavam seguindo, se elas pensaram com calma. Vocês estão prontos a perder tudo? Vocês vão comer da carne do Filho do Homem, beber o sangue do Filho do Homem. Muitas vezes ele fazia isso. E nós vemos isso no Sermão do Monte. Continuamente ele apresentava os elementos espirituais do Evangelho para as pessoas que se voluntariavam a seguir a Jesus. Veja João 6, 51 a 60. João 6, 51 a 60. Bem rapidamente aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Eles disputavam ali a respeito disso. Versículo 53, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele segue dizendo estas coisas. E nós vemos, então, no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode o ouvir? E a murmuração, etc. E nós lemos então que muitos depois já não mais andavam com ele. Aqui está. Muitos voltaram para trás. O Senhor se torna bastante direto, solene nessas palavras, não é? Mas será que o Senhor ele não se preocupava com o seu ibope? Senhor, isso vai esvaziar a congregação. Será que ele não se preocupava em perder os fãs, os seguidores? Não, porque o objetivo dele era reunir um povo salvo. Esse era o seu objetivo: discípulos convertidos, salvar almas. Assim, com verdade, grande compaixão, ele colocava diante da multidão os critérios
para um cristão comer e beber seu sangue, isto é, deixar de buscar os pães e os peixes e os milagres e as curas desta vida somente, e se alimentar daquilo que dá vida eterna à alma e buscar a Cristo e sua mensagem, responder a ela, isso é comer o pão, arrependimento e fé. Bem, muitas pessoas hoje convertidas vieram para a igreja por um alto interesse, mas hoje elas agradecem a Deus porque alguém um dia, chamou a atenção delas de uma maneira amigável, séria, para as verdades das questões espirituais, a necessidade de arrependimento, a necessidade de fé. Nós fazemos isso na igreja e nós fazemos no local de trabalho e entre familiares religiosos. Porém, muitas vezes as pessoas demoram para responder a isso, porque elas foram asseguradas que o seu batismo, ou levantar a mão e ir à frente, lhes deu a salvação. Foram batizados em algum lugar, se tornaram membros de uma igreja e ali aprenderam a linguagem de Sião, o vocabulário do povo de Deus, mudaram a sua moda exterior, foram institucionalizados na igreja sem nascerem de novo. E nós vemos o Senhor lidar com essas pessoas, essa classe de pessoas, e muitas vezes essas pessoas autointeressadas envolvem uma grande fatia de jovens. Muitos jovens igrejas são assim, que vêm para a igreja por causa do grupo de jovens, a mocidade cristã. E ali amigos, colegas, vizinhos da mesma faixa etária, são trazidos para a igreja, por membros da igreja, e aos poucos eles se tornam institucionalizados. Elas passam a concordar com a mensagem, mudam um pouco os seus hábitos, fazem uma profissão de fé em Jesus, mas nunca conscientemente, sozinho, buscaram um Salvador. Não houve um processo de contrição por pecado, arrependimento, busca. Elas levantaram suas mãos, foram batizadas depois. Por que elas fizeram isso? Bem, porque aquele grupo de adolescentes, ou jovem, ou de casal, etc., tinha uma grande... significava muito para eles. Era uma grande amizade. E eles estavam sendo novos amigos, Eles jogavam bola no clube, iam para a igreja com eles, seus novos amigos. E esses meus novos amigos demonstram interesse por coisas religiosas. Eles obviamente entendiam que para permanecer nesse grupo social, então, como um deles, precisaria de alguma maneira vestir a camisa dos valores desses amigos. De outra forma, sempre seriam vistos como aqueles meio de fora. Assim, no acampamento que eles foram convidados, muitas vezes, por esse amigo, debaixo de muita música, de muito apelo, de muito emocionalismo, eles decidiram levantar a mão e aceitar a mensagem, para que todo mundo visse que eles vestiram a camisa da religião. Claro, fizeram isso com sinceridade, porque eles queriam realmente estar ali com aquele grupo de amigos, pessoas tranquilas, pessoas que sorriem. Minha vida é depressiva em casa, no trabalho, e eu tenho um grupo social de pessoas que me anima, Isso é bom, isso afeta a mente, traz bom ânimo, alegria, mas são pessoas religiosas, então eu preciso vestir a camisa da religião de alguma maneira. E elas foram trazidas pela emoção. Muitas vezes a sua experiência de conversão não ocorreu. Laços de amizade no grupo de jovens, música que eu gosto, decisão, aceitação. E essas coisas são muito importantes para os jovens, e elas querem se identificar com seus amigos que professam a fé, mas nunca entenderam que o critério do Evangelho é uma convicção pessoal, genuína de pecaminosidade, uma busca pessoal por perdão. Nunca houve na maioria delas uma busca consciente, um verdadeiro arrependimento, uma experiência real de conversão. E com o passar dos anos, isso mostrará o resultado na vida delas: frieza espiritual, de volta ao mundo, uma vida religiosa mecânica. Casam-se muitas vezes no meio religioso, separações difíceis depois, trágicas, coisas como essa. Quando a beleza inicial daquele momento passa. Somente uma atitude séria ao lidarmos com esses amigos, zelando pela alma deles, buscando com simpatia ajudar, auxiliar, apontando o critério da verdadeira conversão, arrependimento e fé, que nós iremos ser testemunhas e instrumentos na mão do Senhor para com essas vidas. Bem, não institucionalize assim uma pessoa como um cristão antes que o Espírito tenha operado uma obra de regeneração. Nunca se precipite em tratar uma pessoa como um crente antes de ver frutos genuínos de conversão. Evite o vocabulário errado. Procure explicar que a verdadeira fé em Cristo é mais do que entusiasmo intelectual, religioso. Fé em Cristo é mais do que uma bandeira ideológica, mais do que uma ideologia, não é? Eu necessito explicar
a necessidade de crer com o coração, arrependimento verdadeiro, buscar uma experiência genuína de conversão. Não use métodos errados, não é? Fuja de literatura que diminui o teor do Evangelho, que apresenta apenas o Evangelho como uma leve mudança, a mudança de um palco para outro. Não dê esse tipo de material. Jamais envie pessoas a reuniões, a igrejas e a encontros onde métodos e técnicas mundanos, humanas, são usados, como levantar a mão, fazer uma resposta física, debaixo de muita música, de muito emocionalismo. Música, teatro, coisas como essa, usadas para causar um efeito emocional nas pessoas e obter uma decisão. Não leve pessoas a lugares assim, isso irá confundir a pessoa que você está evangelizando. Talvez isso foi um tanto negativa, não é? Mas as palavras do Senhor Jesus Cristo naquela multidão soaram assim negativas. Tanto é que muitos deixaram de segui-lo. Mas o nosso objetivo é salvar, alcançar almas, advertir as pessoas autopreocupadas, autointeressadas, do perigo em que elas se encontram e do que é a verdadeira conversão. Bem, nós precisamos aprender a reconhecer quando não há nenhum desejo sincero de arrependimento em uma pessoa, nenhuma busca por conversão, e então auxiliar a pessoa. Este grupo deve ser auxiliado desta maneira. Se a conversação, por exemplo, desta pessoa é meramente sobre a sua vida, carreira, política, economia e família, se não há absolutamente nada espiritual sobre a sua vida, sobre a sua experiência com o Senhor, uma vida de oração, gratidão verdadeira ao Senhor, então você deve desconfiar dessa pessoa, por mais religiosa que seja um marido, um tio, um pai, uma mãe, um esposo, um amigo na igreja. É necessário estressar, querido, o ponto da necessidade de conversão, morrer para si mesmo, para o ego, para a velha vida, e agora uma nova vida inteiramente voltada para Deus. Bem, queridos irmãos, há muito a ser dito, nosso tempo já quase se acaba. Se me resumir, nossa autoridade é o comando de Cristo, é um comando a ser obedecido. Deus usa o seu povo para alcançar almas. Nossa mensagem é muito específica e clara, deve ser clara. É o Evangelho, arrependimento, fé, temas de salvação. O Evangelho é uma mensagem específica. Nosso método também é dado pelo Espírito, é anunciar, é proclamar de uma maneira clara, direta, racional. E nós precisamos então identificar esses tipos diferentes de pessoas para tornar o nosso evangelismo mais eficaz. Nós não salvamos almas, nós somos cooperadores com o Espírito, diz a palavra de Deus, e nós precisamos identificar a pessoa, em que momento o Espírito está trabalhando nela. É uma pessoa que já busca identificar essas classes, e assim o nosso evangelismo em dependência do Senhor será muito mais eficaz, muito mais efetivo.